Olá pessoal, estamos aqui para o nosso momento de compartilhamento. Hoje a nossa convidada especial é a doutora Ângela Vaiocchi, que estou muito agradecida da senhora estar nos recebendo, doutora, para que nós possamos estar falando um pouco sobre o momento que as famílias estão vivendo dessa mudança de rotina, né? Tudo mudou, as emoções mudaram, né? E as necessidades também. Obrigada, Elga. É muito bom estar aqui hoje. A oportunidade da gente falar sobre as questões de crianças, as questões de família, e como uma profissional da mesma área, uma especialista também, né, que você é. Então, acredito que a nossa troca vai ser muito boa. Nós vamos poder abrir mais, né, conversa sobre tudo isso que está acontecendo, porque as crianças, os adolescentes e as famílias estão vivendo um momento único na vida delas. E esse momento trouxe algumas questões importantes, né? Para algumas famílias isso se tornou assim uma coisa desagradável, para outras, né, uma coisa perigosa, porque tem questões de família ainda para serem resolvidas. Outras estão vivendo situações de tensão, situações de dificuldade de diálogo, as crianças com tarefas online, com aulas online, os pais trabalhando home office, às vezes os espaços ficam apertados, né, para tanta obrigação dentro de casa. Então é muito interessante poder falar dessas coisas, né, ter esse diálogo, porque nós estamos todos em isolamento social. Então não podemos fazer aquelas rodas de conversa na escola, as palestras para pais, a gente está isolado, né? Então é uma oportunidade, através, né, das mídias, a gente poder dialogar. E eu acho, assim, o que eu tenho recebido muito, eu acho que a senhora também, é como eu lidar com os meus sentimentos enquanto pais, né? E como demonstrar isso para os meus filhos e receber dos meus filhos. Porque nós tínhamos, né, outros cenários para estar respirando, para estar vivenciando, até mesmo com outras pessoas. E agora está todo mundo ali muito junto, né? E como é que fica essas manifestações? Como é que nós vamos ficar durante essa situação, que é hoje chamada de novo normal, né? Um normal que nós nunca tínhamos pensado em fazer na vida, papéis que nós nunca imaginamos, né, aprender e ter que fazer. Então estamos todos aprendendo. Os filhos aprendendo, os avós aprendendo, os vizinhos aprendendo, as lojas, a economia, todos nós estamos aprendendo situações novas, né? Estamos criando novos significados na vida. E até nós mesmos como adultos nos colocarmos como aprendizes, né? Como pais. Eu estava até ontem comentando com um cliente, falei, você nunca foi pai de uma criança de 10 anos, em um momento de pandemia, que tivesse um videogame com esses estímulos dentro da sua casa. Né? E agora, o que dá para fazer? Como é que nós vamos construir? Como que vai ser isso? Sim. E que estímulos maravilhosos, né? Porque os jogos de videogame são incríveis. São lindos, são maravilhosos, né? Porque nós não temos tempo para brincar de videogame. Mas é uma proposta muito interessante, né? O jogo de videogame, ele além de ser divertido, ele traz aprendizado também. Então as crianças, elas entram cada dia em mundos diferentes. Hoje eu dialoguei com uma criança, então ele foi me mostrar os jogos que ele joga. Então tinha jogo que ele falava, mas esse é um fake do jogo, esse é uma cópia chinesa do jogo, esse não é o jogo original. E o jogo vinha com o mesmo nome, mas ele sabia identificar alguns detalhes no personagem do jogo que não eram do jogo original. E eu olhando assim, eu não via aqueles detalhes. Ele começou a me mostrar que a cor era diferente, que o desenho do personagem era diferente, que a música era diferente. Então, que aquele jogo tinha só usado o nome, como se fosse verdadeiro. Mas olha a diferença. O jogo original é um jogo gratuito, tá? É um jogo gratuito, realmente lindo, que a criança vai montando cidades, a criança monta hospitais, a criança monta escolas, a criança tem uma criatividade imensa e é um jogo gratuito. Ela instala esse aplicativo gratuito. E é um jogo que está na moda, as crianças estão amando, tá?
E, inclusive, ele ainda comparou para mim com um muito famoso, né, que é o Minecraft. Ele falou assim, muito melhor do que Minecraft, muito melhor. Eu falei, então deve ser muito bom. E olha só quantas habilidades você citou aí que ele já desenvolveu para te trazer todos esses dados, né? Para mostrar para mim, uma pessoa adulta, tá? Como tem diferenças uma coisa da outra, como tem que ser pesquisado. E ele falou, e esses outros que são fake, que são chineses, eles são todos vendidos. Eles copiam os jogos, que são bonitos, legais, imitam os jogos e ficam vendendo os jogos. Então, mas quem não conhece pode cair nisso. Eu falei, então, já até aprendi uma coisa que eu não sabia, porque eu não sou jogadora. Doutora Ângela, e a senhora acredita que dá para nós aproveitarmos no dia a dia ali da casa essas habilidades, como, por exemplo, gestão do tempo, porque eles precisam saber, né, o tempo de começar e terminar aquela jogada ali, para eles não perderem pontos, observação, concentração, organização. Sim. A gente, se os pais e mães começarem a aprender um pouco do jogo que o filho joga, tá? Entrar no jogo, mesmo que seja para sentar um dia, ver como é que é, pedir explicações, que eles têm um pouco de impaciência para explicar para a gente, porque a gente é mais lento para entender aquilo, mas vale a pena, de qualquer forma, sentar ali e aceitar o desafio. Ou se consegue jogar junto. Tá? Para aprender, me ensina, me mostra, me fala, parará, porque isso pode servir para um diálogo. Uma hora o pai pode dizer assim, poxa, no jogo você dá conta de organizar o tempo, você organiza a estratégia, você organiza com os outros jogadores online que estão lá nos Estados Unidos, na Europa, você conversa com todo mundo, planeja, trabalha em equipe. E por que então agora nós aqui em casa somos uma equipe? Tá? Eu, você e seu pai, seu irmão, sua irmã, somos uma equipe. E por que nós não vamos fazer isso aqui em casa? Por que a gente não trata os nossos assuntos, tá? Seja assim, preparar um almoço, seja preparar a casa para o final de semana, seja guardar as compras no supermercado, que são trabalhos para nós, vai beneficiar todo mundo. Então, por que a gente não faz também uma equipe aqui? Aí o pai e a mãe podem também desenvolver outras maneiras de conversar. Estimulando, tá? E pode também, durante o jogo, descobrir o que o filho gosta, o que o filho pensa, como ele julga aqueles personagens, aquelas ações, o que ele entende por um ataque ou por uma defesa. No caso daquele outro jogo que eu estava dizendo que era de montar só cidade, não tinha, mas tinha hospital, mas tinha trânsito, mas tinha crianças, velhos, idosos, cego, surdo, tinha personagens como se fosse todos de uma cidade. Então a criança teria que montar aquelas cidades e estratégias para a convivência social. Então, como é que os pais estão preocupados com o vício de jogo? Porque o problema é o vício. Né? O maior problema é a criança achar que o jogo é a coisa mais importante que tem para fazer, né? A única coisa importante, às vezes, e querer deixar o resto. Querer deixar a escola, deixar de participar da equipe da casa. O excesso, né? Que não querer mais. Tem criança que não quer sair de casa, não quer passear, não quer ir numa fazenda, porque não tem internet, não quer ir para uma chácara, não quer ir para um parque, não quer ir para lugar onde ele não possa ficar com a máquina ligada. Né? Então a gente fica nisso, preocupa. Mas os pais, né, modernos, os pais que estão nesse momento vivendo isso, precisam descobrir que mundo é esse que o filho está tão feliz, está tão contente, está tão abastecido, está tão pleno, e ir lá descobrir, fazer parte, saber o que dizer sobre aquilo. E combinar com o filho, dentro daquela atividade que ele gosta tanto, que ele preza tanto, como é que ele pode dividir esse tempo. E como é que ele pode investir uma energia tão boa, tão, né, criativa, vai resolver estratégia com os colegas, vai ganhar pontos, vai se tornar um líder do jogo, porque tem jogo que ele se torna um líder. Ele se torna o mais popular, todo mundo vai querer jogar com eles. Então são experiências, para principalmente adolescentes, maravilhosas. Ele não está numa quadra esportiva.
Ele não tem uma plateia para ver ele cantar, para ver ele dançar. Ele não está o melhor da sala. Ele não está em convivência social, que é importantíssima para o adolescente. Quando ele está no jogo, ele tem uma sensação, o cérebro dele informa para ele que ele está sendo visto, que as pessoas sabem quem ele é, reconhecem como é que ele joga, falam com ele, conversam com ele, discutem com ele perde, ele ganha, tá? Ele consegue fazer desafios com os outros. Então, ali, ele tem um mundo social. É online? Mas ele é real. E que ali ele pode exercitar essas habilidades e se sentir bem e competente naquilo. Sim, plenamente. Tá? Então, ali ele tem o exercício da competência. Doutora, como faço para eu controlar as horas dos filhos estando no jogo sem gerar conflito? Porque eu tenho percebido que eles trazem muito isso para o consultório. Nós fizemos combinados, né, que ele jogaria tantas horas dia e a hora de parar, ele não quer parar, aí começa com alguns comportamentos agressivos. Elga, esse comportamento tem sido uma queixa muito frequente em quase todas as famílias, tá? De todas as idades. Vai assim de 6 anos de idade a 20, 25 anos, crianças, adolescentes, jovens envolvidos com um tempo excessivo na questão do jogo. E todo tanto que negocia é pouco. Eles negociam, mas não cumprem. Eles negociam, mas deixa que o pai fique bastante irritado, deixa que se crie um conflito, na hora de sair há uma briga, há uma confusão. Isso é real, tem acontecido muito. Tá? Quando eu falo isso, até para dizer para alguns pais, olha, não é só na sua casa, não. É comum, tá? Tá acontecendo. É o mundo, tá acontecendo, tá assim. Aquele caminho que eu comentei antes, que é o pai ir lá e ver que jogo é esse que está sendo, vamos dizer, tão encantador, né? Que situação é essa que está deixando o filho, às vezes, perturbado ou excitado? Porque pode ter jogo também, que a competição é muito alta, tá? Que a exigência é muito alta, que o tempo é grande. Então, o pai precisa entender o que o filho está falando. Pai, esse jogo, eu só consigo participar dele se eu puder ficar 2 horas sem levantar. É a única maneira que eu tenho. E algumas vezes, pai, quando tem um campeonato mais avançado, eu preciso ficar 3 horas no jogo. Eu não posso sair antes de 3 horas no jogo. Quer dizer, o pai entender que jogo é este. Porque às vezes o pai acha, por não saber, que o jogo é uma coisa que você clica ali, abre o jogo. Clica ali, fecha o jogo. E não é. E tem outras pessoas envolvidas. Né? Tem outras pessoas, tem contratos que você faz e tem percas. Né? Então, às vezes, você sair do jogo abruptamente, na hora que o pai pede ou manda, pode acontecer que você é expulso daquela equipe de jogo. Porque você saiu sem avisar. Porque você interrompeu o jogo no momento decisivo do jogo. Então, há jogos que têm comprometimento. Que o jovem, o adolescente, ele tem um trato para ficar ali, para entrar naquela equipe, para ser aceito naquela equipe. Então, isso gera uma ansiedade muito grande quando ele, do lado de cá, tem o pai falando uma outra coisa. Tá? Você tem um trato comigo, fazer tarefas, fazer seu inglês, treinar sua academia, né? O pai cobrando outras coisas. Então, esse adolescente entra num grande conflito nessa hora, porque gera ansiedade. Então, os pais precisam fazer aquela ideia número 1 que eu falei. Vamos conhecer que jogo é esse, que história é essa, vamos sentar do lado, ver como é que joga, numa coisa assim de amigo, de parceiro. Tá, depois vamos conversar. Então, vamos conversar e vamos tratar que jogo é esse, qual o tempo que você precisa para fazer uma partida boa desse jogo, que tanto de tempo você vai usar, né, para isso, e nós vamos combinar, então, quantos dias da semana você vai fazer o jogo. Porque aí você já avisa seu grupo, já sabe como é que vai ser, que nem se você fosse, por exemplo, jogador de um time,
né, de tênis, de futebol, você teria os dias do treino. Você teria os dias de fazer aquilo, né? Se você fosse um músico de uma banda, teria os dias de tocar na banda, teria os momentos de treinar. Podia até, às vezes, treinar 8 horas seguidas. Eu sei que banda, os ensaios são longos. Fazer o planejamento. Mas quem estuda vai fazer banda sábado, vai passar o dia inteiro, sábado, o dia inteiro tocando na banda. Então, nós vamos determinar qual é o dia que você pode ficar 3 horas num computador, numa mídia, para brincar, para jogar. E vamos combinar. Qual dia que você pode ficar 2 horas? Qual dia? Então, assim, entrar naquela história, conhecer a linguagem que o filho está dizendo, de que mundo ele está falando, porque os adultos, às vezes, nunca jogaram. Nunca entraram numa situação dessa. Então, os filhos já estão falando de um mundo novo, tá? E que os pais precisam compreender aquele mundo novo. E uma da premissa básica, né, para o relacionamento pessoal é o verdadeiro interesse pelo outro. Sim. Né? Às vezes até jogar uma partida. Até jogar junto, até errar tudo, até ver a dificuldade que é, ver como é que o outro ganhou, o filho explicar, esse aqui ganhou porque ele cumpriu tais metas, né? Então, a linguagem, a comunicação do pai e do filho, em situações assim, onde porque uma coisa é você dar uma bronca num filho por uma coisa errada. Vamos dizer, o filho, de propósito, quebrou uma televisão, jogou um objeto na televisão e atacou a televisão. Tá? Estava nervoso, resolveu dar um chilique e quebrou a televisão. O pai tem que chamar para uma regulagem exemplar, tá? Com todo rigor, porque isso é inadmissível. Agressividade, não. Tudo bem. Jogo não é uma atitude errada. Jogar na internet, no videogame, não é uma atitude errada. Não é uma atitude contra nada, contra alguém. Tá? Então, essa conversa nova entre pais e filhos sobre esse mundo novo, o mundo virtual, ela está já atrasada, tá? Ela precisa evoluir. É interação. Interação. Será que os nossos filhos estão tendo um ambiente seguro para eles demonstrarem as emoções deles? Olha, sempre que num diálogo de 2 pessoas, né, surge uma irritação, é uma sensação de que eu não estou sendo compreendido. Eu não estou conseguindo falar e você me escutar. E isso vai estar me gerando uma ansiedade. E tudo que eu falo, você rebate, ou você me menospreza, ou você acha que eu sou bobo, acha que eu sou louco. Então, eu vou ficando nervoso porque eu não consigo me expressar. Isso pode acontecer com o pai, com a mãe, com o adulto que estiver diante de uma criança, de um adolescente, como com o adolescente também com a criança. Quer dizer, quando o diálogo, tá, não tem a compreensão, não tem a aceitação, a possibilidade de ser um diálogo, porque diálogo tem que ser 2. 2 que escutam, 2 que falam. Diálogo não é um sermão. Tá? Diálogo não é eu falo para você escutar. Isso não é diálogo. Tá? Eu falo para dar ordens para você e você cumprir as minhas ordens, não é diálogo. E o adolescente também. Às vezes o adolescente tem um defeito também, que é muito comum na adolescência, que é a prepotência. Achar que as verdades deles são verdades e que os pais e mães são bobos, tá? Não entendem o que eles estão dizendo mesmo, porque são bobos, são ridículos, são do século passado, e menosprezam também o que o pai está dizendo, menosprezam o que a mãe está dizendo. Tá? Então, quando surge a irritação, o adulto que tem mais condições para isso, o adulto tem que falar, peraí, eu acho que nós 2 não estamos dando conta de dizer o que a gente está precisando dizer, o que a gente está querendo dizer. Porque eu vim sentar com você, eu vim conversar com você, não foi para brigar. Eu vim conversar com você porque a gente precisa chegar num acordo, porque tem coisas que não estão dando certo. Nossa conversa não está fluindo. A gente não está dando conta de resolver os problemas. Os problemas existem,
né? Problema com dinheiro, problema com roupa, problema com tarefa de escola, problema com videogame. Nós temos alguns problemas. Estou citando vários porque cada família tem um problema, né? Mas nós precisamos entender como é que nós vamos conversar sobre esse problema. Porque esse problema, de alguma forma, é seu e meu, é de nós dois. Mas a gente precisa conversar, porque nós somos uma família. Família é igual um time. É um grupo, são pessoas que se amam, são pessoas que querem dar certo, que querem se ajudar, mas às vezes o bate-papo não funciona. E não dá para jogar no time do adversário, né? Não dá. Então é procurar, sabe, Elga, como que vamos fazer o encaixe da conversa? Buscar uma maneira. Doutora Ângela, e observar a reação do meu filho e verificar o que verdadeiramente ele está sentindo é importante? Total. Você tocou num ponto, Elga, muito interessante, muito. O adulto, no papel de pai e mãe, ele tem essa, vamos dizer, essa capacidade, porque ele é adulto, ele já tem experiência, ou ele pode buscar também com profissionais, com livros, né, com a maneira melhor de compreender determinados problemas, né, problemas com filhos, com filhas. Então, o adulto ele pode, sim, começar a negociar as coisas. Ele pode oferecer para o filho várias alternativas. Ele pode oferecer para o filho várias formas de negociar aquele problema. Ele pode perguntar para o filho se precisa de ajuda. Uma grande coisa que nós ensinamos nossos filhos é assim, filho, quando você estiver sentindo uma coisa ruim dentro de você, me avisa de alguma forma, ou para seu pai, ou para sua mãe, avisa que você precisa de uma ajuda, que você está com um nó, tem até uns nós assim fortes, tá? Me avisa, fala assim, olha, eu não dou conta de conversar direito com minha mãe. Minha mãe não tá legal, pai. Eu não consigo, minha mãe tá assim. Pai, busca seu pai, então. Você não consegue conversar comigo? Busca seu pai, tá? E pai, eu preciso talvez de um psicólogo. Eu preciso de uma ajuda, de um médico, de alguém que estude sobre comportamento, sobre pensamentos. Tem hora que eu tenho pensamento, tem dia que eu não consigo dormir, tem dia que eu não consigo comer direito, tem dia que eu não consigo estudar direito. Eu não quero, fico nervoso quando eu saio de casa. Sair de casa é um tédio para mim. Então, ensinar o filho a dizer também as coisas que incomodam, tá? Fazer contato. Porque às vezes o pai pensa que só ele pode educar o filho, que só ele, e ele tem obrigação de dar conta. E filhos, cada um é de um jeito. Tem filhos que são diferentes, diferente da gente, diferente dos irmãos, diferente de tudo. E tá tudo bem? E tá tudo bem. E às vezes esse filho precisa de uma conversa com outras pessoas também. E às vezes o pai e a mãe precisam também. Tá? Então, eu acho que assim, entender a dinâmica familiar, entender que pai e mãe, né, são mentores ali, mas que eles estão assim, numa responsabilidade imensa, principalmente agora. Agora não tem mais o professor para ajudar, não tem mais o psicólogo para ajudar, porque não pode ficar se deslocando, não pode. Então, os pais estão numa responsabilidade imensa, muito grande. Doutora, eu quero agradecer, né, com muita emoção, essa contribuição, porque eu acredito que nós vamos sim estar apoiando e ajudando as famílias a se desenvolverem cada vez mais. Ficamos por aqui com mais um bate-papo através de contribuição.